11 eu vou mostrar para vocês um tipo de variáveis que facilitaria bastante sua vida, por exemplo, que são variáveis desse tipo aqui. E mostrar como organizar isso utilizando um ambiente de declarações de variáveis ou de colocar subrotinas. Geralmente é para colocar variáveis que tenha valor, que você vai colocar uma inicialização de valores e organizar seu programa para um projeto maior. Então é melhor você organizar dessa forma. E no Fortran é bem flexível fazer tudo isso e facilita muito a vida. Eu vou mostrar como. Por exemplo, vamos pegar aqui uma situação. Imagine que você estivesse fazendo um programa para guardar informações a respeito de um jogador, por exemplo. Esse tipo de coisa aqui de jogadores, tá? Mas em outras linguagens como C++ seria mais interessante fazer, mas a ideia aqui é só exemplificar para você aplicar em problemas matemáticos ou de física que você vê que é a mesma coisa. Então, por exemplo, imagine que você tem um jogador, em que esse jogador tem nome, CPF, RG, como está aí, e ele tem um carro, e que esse carro também tem outras características, como exemplo, a marca, Ferrari, digamos que tem o ano do carro, o carro tem a cor vermelha, tá a situação se o carro é pago ou não, é, tem a situação, enfim, você pode anexar outras situações aí, por exemplo, você pode dizer o carro, o motor, aí o motor pode ter outro ramo de características, a potência, não sei o que, o torque e tal, se é um motor V8, V10, V12, sei lá, você pode anexar aí. Então imagine que se você fosse criar uma situação dessa, como faria isso em Fortran? Então esse é o assunto da aula 11. Certo? Está bem explicadinho aqui, né, nessa página que eu peguei novamente, aleatoriamente pela internet. Achei essa aqui mais prática assim. Deve existir outras melhores ainda, mas com essa aqui já é suficiente para entender o que eu quero passar. Então, como é que a gente programaria, criaria uma variável do tipo jogador, utilizando essas coisas aqui? Bem, então vamos lá, aula 11. Já está aberto, né? Já está aberto, né? Pronto. Eu tenho aqui na aula 11, eu criei aqui o programa aula 11, certo? E aqui eu defini esse módulo, é onde eu vou botar minhas declarações, certo? Aqui eu fiz o seguinte, eu defini o tipo jogador, defini assim, T jogador, para ficar, opa, me adiantei aqui, mostrei, calma, esse problema que eu mostrei de intercolação é um problema que facilitou bastante em resolver ele ao definir variáveis desse tipo. Lá no final do vídeo, já próximo assim do final, você vai entender por quê e como é muito interessante fazer dessa forma. Então, fazendo dessa forma aqui, ou seja, eu defini as variáveis desse tipo T jogador, aí eu coloquei todas essas informações aqui no módulo, certo? Aí você vê que está aqui nome, CPF, RG, aí os tipos diferentes. Você vê aqui que eu tenho se o jogador está ativo, ou seja, se ele ainda é um jogador que está jogando em algum time e tal. Se ele não tiver ativo, eu digo que é falso. Se tiver ativo, verdade. Então só tem duas opções para esse tipo de variável, entendeu? Então você vê que aqui, dentro da variável jogador, eu tenho se ele é ativo, ou seja, uma variável do tipo lógica. Eu posso ter uma variável que também é um tipo diferente, que é no caso do carro aqui, entendeu? Aqui uma variável de tipo, um tipo que eu defini. Você quem define esse tipo, entendeu? Você que organiza essas informações. Aqui, caracteres. Eu poderia ter aqui uma variável do tipo real, se tivesse alguma característica a mais aí que eu tivesse que adicionar, sei lá. No caso aí, peso, acho que eu esqueci de peso, né? Foi. Eu esqueci da variável peso. Aí depois de sexo. Depois de ativo. Não, na verdade aqui eu esqueci de algumas variáveis, né? Aí não precisa colocar não, vocês já entenderam mais ou menos a ideia. Sexo, uma variável do tipo char. Então, vamos botar essa. Você pode definir assim uma variável do tipo caracteres. Se você for colocar char,
eu acho que ele coloca só uma letra. E se você colocar character, tem algo errado, character length igual a 1 também é equivalente. Então você coloca aí sexo. Aí você coloca M ou o F, masculino e feminino. Então você poderia definir essa variável sexo assim, do tipo bit, que é um dígito, 0 ou 1, por exemplo. Na verdade pode ser de 1 a 9, pode ser 0, 1, 2, 3, ela só recebe um dígito inteiro. Então você poderia dizer, se for 0, eu digo que é homem, se for 1 é mulher. Poderia definir dessa forma também. Ou seja, você vê que esse tipo aqui engloba qualquer tipo que você quiser, certo? Ele pode ter até matriz aqui no meio, sei lá, você poderia definir um array de sexos. Fica estranho, né? Um array de sexo, uma dimensão de sexo, sei lá. Enfim, para outra situação pode existir uma variável que você tenha que fazer aí. E é equivalente a declarar normalmente, como se declara, entendeu? E assim vai. Agora carro, aqui nós temos a cor, que é do tipo caracteres, ano inteiro, nome, caracteres. Eu coloquei, poderia botar aqui na frente, mas eu digo, pode ser que o nome que tenha um nome maior do que a cor. Geralmente tem uma cor aí, cor vermelha, azul, não precisa mais do que 20 caracteres para dizer o nome. Ou você poderia estruturar essa cor por número e criar uma tabela, dizer se for 0 é vermelha, se for 1 é azul, enfim, ficaria melhor, gastaria menos memória talvez. E assim vai, entendeu? E aqui peso, variável real, pronto, só para dizer que não tem nenhuma real aqui. Real 8. Então botar só, não precisa muita precisão para um peso do cara. O peso, porque ele pode não ser inteiro, né? Sei lá, o peso, sei lá, 85,7 quilogramas, entendeu? Aí você bota aí peso. Peso aqui depois, não importa a ordem, eu quis botar, vamos botar na ordem do que está nesse PDF aqui. Depois de sexo, peso, pronto. Beleza. E agora você já tem um tipo definido de variáveis. Como é que você declara ele? Pronto, eu já até fiz aqui. Aqui é o meu programa principal, normalmente igual fizemos nas aulas anteriores. E para poder usar esses tipos aqui definidos dentro dessa região de módulo, end módulo, você tem que usar isso aqui, use, aí coloca o nome do módulo onde quem tem as declarações que você vai usar. Aqui vai esse nome que eu defini, é um nome que eu quis botar assim. Você poderia botar um nome casa, sei lá, enfim, o nome que você quisesse. É um rótulo apenas. Tem que ser o mesmo que está definido aqui, certo? E aqui é um ambiente de declarações de variáveis, por exemplo. Aqui é uma variável que pertence só a esse programa, não tem nada declarado aqui, certo? E como é que eu defino uma variável, sei lá, se eu quisesse uma variável jogador, que é do tipo T jogador, pronto. Vamos agora preencher as informações dessa variável T jogador, como é que faz? Nós fazemos assim, nós colocamos jogador. Como é que eu acesso a característica dele? O nome, por exemplo. Você usa esse símbolo aqui, ó. O símbolo de porcentagem. Jogador, nome. Você vai atribuir o nome dele. O nome que você quiser. Vamos supor que o nome seja isso. Fulano de tal dos Santos Neto. Fulano de tal dos Santos Neto. Certo? Você quer preencher jogador, CPF. Aí você coloca aí 011, 010, pronto, vamos um número aí aleatório. Caracteres, né? Do tipo caracteres, você tem que preencher de acordo com o mesmo tipo que ela pode receber. Você definiu como caracteres, aí beleza, não tem problema, pode botar número, caractere, mas você sabe que o CPF é só números, então geralmente é assim, né? Aí no final traço, sei lá, parará, parará. Pronto, e assim você define. Aí RG é um número, e assim vai. Agora,
Para RG você faz ele na análogo a CPF. Agora, jogador, carro. Como é que você preenche carro? Jogador e a cor do carro. Você quer dizer a cor do carro dele. Você faz como? Vai jogador, carro. Só que o carro é de um tipo também. Aí, como é um tipo, você vai e coloca também aqui, certo? Carro. E o carro tem o que? Cor. Aí você atribui vermelho. Ferrari vermelho, mais comum. Pronto. Beleza, vamos compilar para ver se tem algum erro aí de escrita. Para compilar, você faz assim, gfortran, aula 11, traço O, aula 11. Compilou normal. Aí ele vai gerar esse arquivo aqui, que é referente a esse módulo de declarações. Sempre que existe esse nome módulo e está usando no programa, aqui, aí ele vai gerar esse arquivo aqui. Não sei nem se ele abre, não vou nem abrir, não interessa. Pronto. Aqui já está só inicializado todas as declarações. E aqui é o executável que ele gerou, que está aí, esse nome azul verde, certo? Agora vamos executar ele. O que é que ele faz? Ele não vai mostrar nada na tela porque eu não mandei mostrar nada na tela, certo? Eu só inicializei a variável com esses valores. Então, beleza, não mostra nada, mas se quisermos mostrar, por exemplo, esse último caractere aqui na tela, print, estrela, aí você vai mostrar na tela em formato livre e coloca assim, vamos mandar ele só mostrar isso aqui, pronto, isso aqui tudo é uma variável, certo? A variável cor, somente. Então ele vai ter que mostrar o nome vermelho, vamos ver se está ok. Compila novamente porque alteramos o código, tá vendo? Se você quiser colocar somente carro, aí tá errado, porque você não especificou o que você quer do carro. O carro tem outras características, e aí provavelmente é um erro de compilação ou execução, sei lá. Pode até não dar erro, mas na hora de executar vai ficar estranho, tá vendo? Vai botar aqui umas loucuras que não tem nada a ver. Mas você tem que acessar aquela característica através desse porcentagem, certo? Isso se ela tiver preenchida, inicializada, senão não vai funcionar. Carro, você não definir, vamos botar aqui CPF, jogador CPF, beleza? Pronto, então aí faz. Agora, se em vez de você colocar uma variável desse tipo comum, você definisse um vetor de jogador, você botasse assim, dimensão, colocasse assim, vai de 1 a 3, pronto. Aí agora você não pode mais fazer isso, porque não é uma variável comum, uma variável jogador. Aí vocês, e como é que eu acesso agora um caso de um vetor de jogador? Você vai ter que mencionar e dizer a posição dele, jogador na posição 1, certo? Tanto. Se você tivesse aqui uma matriz aqui dentro de motor, por exemplo, o motor aí tivesse, sei lá, se tivesse algum componente do carro que pudesse ser expresso numa forma de um vetor, de uma matriz, como você faria isso? Declararia uma matriz e tal, e depois para acessar, acessaria normal, desde que cada característica dele tem que ser acessada com esse símbolo porcentagem, certo? Então, é mais ou menos por aí essa ideia de organizar o código. Pronto, então vamos ver aqui o que é que ele mostra. Aqui você tem que fazer jogador 1, CPF, beleza. Jogador 1, nome. Fulano de tal, né? Agora se você não botar nada, fica estranho. Ele pode dar erro aqui, deixa eu ver. Você tem que acessar certo. Ele entende, acaba entendendo. Mas se fosse o 2, sei lá, então você tem que botar certo aqui a posição. Tem que especificar a posição, certo? Porque é interessante fazer um programa assim, utilizando esses tipos, porque facilita muito a vida. Por exemplo, vamos supor que você tivesse uma lista aí de 1000 jogadores, uma lista,
e você quisesse selecionar apenas, utilizando aí o comando if, né? Você quisesse fazer, tivesse preenchido aí todos os dados já de todos os jogadores, essas informações aqui, se você tivesse preenchido para cada um deles, e você quisesse usar o comando if, você fizesse um do que fosse de 1 até 1000, ou seja, para percorrer todos. E dentro desse laço de repetição você colocaria um if para selecionar alguns, certo? De acordo com a característica dele que fosse o quê? Que fosse aqueles que têm um carro igual a Ferrari, por exemplo. Ou seja, você selecionaria só os jogadores que têm carro Ferrari. Aí você botaria essa condição aqui, se jogador na posição I, a característica do carro e nome do carro fosse igual a Ferrari. Pronto, se for igual a Ferrari, aí você adicionaria isso num arquivo, sei lá, ou seja, você conseguiria somente selecionar só os jogadores que tem carro Ferrari, alguma coisa do tipo assim. Então, por aí vai, entendeu? Facilitaria a vida. Bem, e como é que pode ser aplicado para problemas mais difíceis, igual isso aqui, que é um problema de percolação? Eu usei esse esquema assim, de declarações desse tipo para esse problema aqui de percolação, que a ideia disso aqui era fazer o quê? Eu tenho uma matriz 2D, em que cada ponto é o elemento da matriz. E eu gerava aleatoriamente uma configuração em que alguns pontos iam receber uma estrela no lugar de ponto. Se ficasse ponto é porque o número aleatório era 0, e se ficasse estrela é porque é 1. E aí eu ia percorrer essa matriz totalmente, ou seja, todos os pontos dela, todos os elementos dela, e ia localizar o número de clusters que existia nessa matriz. O que são os números de cluster? Por exemplo, esse aqui é um cluster, ou seja, são regiões em que eu não tenho conexões com outra, como se fossem ilhas. Imagina uma ilha. Aqui é uma ilha, aqui é outra ilha pequena, aqui é uma ilha um pouco maior, aqui é outra, e aqui é outra. E aqui é uma ilha enorme que veio até aqui, entendeu? Veio até aqui, ó. Ela começou aqui, veio aqui, fez uns ramos, mas está conectada de tal modo, chegou aqui, aí volta, mas está conectada até aqui e chegou aqui, desse outro lado. Como é que eu posso fazer um programa para mapear e chamar toda essa ilha de 1, localizar a próxima ilha que existe, que é 2, depois localizar a próxima ilha que é 3, tá? E depois no final dizer o número de ilhas que tem. Ou seja, nesse caso aqui 7 ilhas, né? 7 clusters. As ilhas são os clusters. Como é que poderia fazer isso? Sendo que se você partisse daqui, percorrer a matriz, aí vamos supor que você vai aqui e diz, vou localizar todos os vizinhos da matriz que tem uma estrela igual eu tenho. Nesse ponto atual eu tenho uma estrela. Diz quais são os pontos vizinhos que tem estrela também. Se tiver eu vou para ele. Pronto. E vou marcando, dizendo cluster 1, cluster 2. Então fazer variáveis desse tipo aqui, eu botar tcluster, tposição, e posso definir, por exemplo, aqui, vamos supor, eu venho aqui andando, chego aqui, é um ponto de cruzamento. Aí eu tenho que escolher para que lado eu vou. Se eu for para cá, beleza. E mais quando chegar aqui e terminar, aí agora eu volto para onde? Entendeu? Se você não usar esse tipo de variáveis aqui, dificulta pra caramba você conseguir voltar para esse ponto aqui de novo para poder escolher outro ramo e mais na frente. Só que quando você escolhe outro ramo, já pode existir outros ramos, entendeu? Vai existir vários encontramentos, digamos assim. E se chegar no final, você tem que voltar para o último encontramento, e voltar todos até um momento você vai ter que chegar aqui. Quando chegar aqui no ponto onde não tem mais entroncamentos, digamos assim, aí você pode dizer, realmente, já achei todos os elementos que pertencem a esse cluster, aí parte para um novo cluster. Viu que é um problema extremamente complexo de programar, se utilizar essa ideia de andar para lá, voltar. E então, se utilizar variáveis desse tipo aqui, você pode definir uma variável, que foi o que eu fiz, uma variável do tipo o ponto,
cada ponto que está com a estrela sabe quem foi o último valor de onde eu vim. Por exemplo, esse ponto aqui sabe que o último ponto de onde eu vim antes de ir para ele foi esse. Ou seja, eu mando ele salvar a informação desse. E assim vai, entendeu? Porque se eu quiser voltar, eu sei onde era que era o último passo. Aí eu chego aqui, beleza, esse daqui também salva o do anterior a ele. Aí quando eu quiser voltar, eu já venho para aqui. E assim vai. E esse daqui salva o último anterior a ele e se é um ramo. E eu pergunto também se cada ponto é um ponto de entroncamento. Se sim, salva essa informação para poder eu conseguir voltar e acessar todo mundo e não perder nenhuma informação do problema. Entendeu? E é interessante é que se você, aqui, né, no caso, se você, para saber toda a informação a respeito de um tal jogador, basta você saber a posição dele, entendeu? Que é o caso aqui que eu defini uma variável do tipo t ponto. Então, assim, deu para resolver o problema. Talvez esse não seja uma forma boa de implementar, mas é uma forma que resolve. Pode demorar um pouco mais processando, mas não tem como você perder as informações total do problema e implementar de uma outra forma, sem usar as variáveis do tipo que você define, como se fosse assim um tipo objeto, ter carro, ter jogador, dificulta pra caramba, o cara se perde e implementa errado e fica difícil até testar se o programa está rodando certo. Então esse aqui é um exemplo de problemas complicados. Pode existir outros mais complicados ainda do que isso. Por exemplo, você vai resolver um problema aí de vários átomos interagindo, sei lá, e aí você quer saber as posições de cada núcleo, ou seja, você tem que rotular um núcleo, um exemplo assim, e cada núcleo tem características que são posições x, y, z, carga, sei lá, o tamanho do átomo, enfim, e você pode fazer isso da mesma forma que faz definindo por tipos, assim, facilita muito. Então, o objetivo dessa aula é isso. Para mais informações a respeito de como usar esse ambiente em módulos para organizar melhor o programa, você pode pesquisar mais na internet, sei lá, e utilizar dessa forma aí. Fica muito interessante. E você pode botar esses módulos em um arquivo separadamente, não necessariamente igual eu fiz aqui no mesmo arquivo .f90. Você bota um arquivo separado chamado .f90 e define isso lá dentro. Funciona também. Bem, então é isso o assunto dessa aula. Então até a próxima aula, que é a aula 12. Valeu, até lá.